Como parte da programação da 42ª edição da Exposesse, a nossa equipe veio até a Fazenda Jardim, que fica na divisa entre os municípios de Quixadá e Banabuiú, para conversar com a doutora Raquel sobre o tema que está sendo desenvolvido aí no estúdio, o manejo de cabritos e cordeiros recém-nascidos. Aqui ao nosso fundo a gente vê alguns desses cabritos. E aí, doutora Raquel, tendo em vista que a criação, não é, o rebanho de cabritos ser algo cada vez mais comum nas fazendas do Ceará, do Brasil como um todo, é importante saber a importância do processo desde o nascimento inicial do manejo desses animais. Queria que a senhora explicasse então para quem está nos acompanhando pela internet, nessa edição virtual da Exposesse, qual é de fato a importância desse procedimento. Pronto, a importância do procedimento do manejo de crias, de cordeiros e cabritos recém-nascidos, é para a gente diminuir o índice de mortalidade desses animais, certo? Que se dá geralmente no nascimento, quando esses animais nascem. Então, quando essas crias, elas nascem, primeiro, para começar, antes de tudo, você tem que ter o cuidado com a matriz, né? Antes da parição, você já tem que identificar aquela matriz, é importante você ter mais ou menos uma noção de quando aquela matriz vai parir, para você já separar, já dar uma suplementação para que ela tenha um parto mais tranquilo. Fazer um acompanhamento. Fazer um acompanhamento dessa matriz antes do parto, certo? Então a gente já tem que ter uma noção da data da data da aparição dela, para a gente já fazer o acompanhamento, dar uma suplementação diferenciada, certo? Para que ela tenha um parto mais tranquilo. Quando ela entrar em trabalho de parto, é importante que o tratador observe se ela está parindo bem ou se ela está tendo algum problema. Se estiver tendo algum problema, é importante chegar com um tratamento, certo? Fazer o parto desse animal para que a gente não tenha perda de cria. A partir do momento em que a cria nasceu, a gente entra com um protocolo de cria, que é tratamento do corte do umbigo, certo? Você corta o umbigo, trata com solução de iodo, certo? Para que você tenha uma cicatrização mais rápida, certo? Para evitar que aquele umbigo infeccione. É importante a pesagem desse animal, é muito importante que a gente pese o animal para saber o peso dele, porque é um indicador muito importante de como vai ser o desenvolvimento desse animal. É importante que esse animal ele esteja num local limpo, certo? Numa instalação limpa, aquecida, que ele não pegue, para que ele não venha pegar nenhum tipo de resfriado ou doença devido à sanidade do local, certo? Então, esses são os principais cuidados. Observar se esse animal mamou o colostro nas primeiras horas, observar a suplementação, observar se ele está sendo bem alimentado, se a mãe tem leite suficiente para alimentar esse animal. Se o tratador observar que ele não está sendo bem suplementado ou se ele não mamou o colostro, é importante entrar imediatamente com o colostro artificial e com a suplementação para a gente evitar a perda de cria. Observar se esse animal tem alguma deformidade, se tem. Então, assim, é todo um protocolo complexo de cria e que tem que ser muito bem observado e tem que ser muito bem feito para que a gente evite a mortalidade, que é um dos maiores problemas nas fazendas das crias. O que a doutora Raquel fala chama-nos a atenção para um ponto importante, a necessidade de uma assistência técnica ou de uma assistência médica veterinária nessas fazendas para que acompanhe esse processo, para que acompanhe o manejo desses animais desde o seu nascimento. É por isso que ter um profissional acompanhando tudo isso, doutora Raquel, é essencial. Não adianta só ter um grande rebanho, mesmo que seja de uma das melhores raças, e deixar tudo isso acontecer de uma maneira qualquer, sem um acompanhamento devido. Exatamente, é isso que a gente trabalha muito. Eu sou técnica de campo do Senar, certo? Trabalho com assistência técnica diretamente nas fazendas. É importante o envolvimento do dono da propriedade, é importante o envolvimento do tratador e é importante o envolvimento do profissional que acompanha essa propriedade, certo? Não só do acompanhamento técnico, não só do acompanhamento no curral, no chiqueiro, mas do acompanhamento gerencial, certo? De anotar todas as informações
peso do animal, quem é a mãe do animal, o pai do animal, a data que aquele animal nasceu, para que a gente tenha um acompanhamento completo, certo, do ciclo produtivo da mãe, das qualidades de cria da mãe, da qualidade de cria do pai, para a gente ter uma noção de como aquele animal vai se desenvolver, se aquele animal vai se desenvolver bem ou não. Então, tudo isso é importante, o acompanhamento técnico ele é fundamental, Essas informações é possível serem levantadas a partir desse processo gerencial de assistência técnica? É possível. Obviamente que o técnico, nós não temos como estar todos os dias dentro da propriedade, certo? Isso é impossível. Então, assim, a gente faz o que está ao nosso alcance. A gente dá todas as diretrizes, leva as planilhas, leva o caderno do produtor, que tem todas as planilhas que o produtor precisa para fazer o preenchimento, para a gente ter um acompanhamento, para que no final de um ciclo a gente consiga levantar os indicadores, certo? Então, todo o manejo, ele é anotado, o manejo sanitário, o manejo reprodutivo, o manejo das crias, receitas, despesas, tudo isso é anotado para que no final a gente tenha um levantamento, certo? De todos os indicadores e ver a situação da propriedade e fazer um planejamento. A gente faz um diagnóstico, faz o acompanhamento e o planejamento daquela propriedade. Doutora Raquel, muito obrigado. Direto aqui da Fazenda Jardim de Banabuiú, a doutora Raquel explicando para a gente a importância sobre esse assunto. E se você que está acompanhando a edição virtual da Exposses tem mais alguma dúvida, é só interagir com os nossos apresentadores do estúdio através do nosso chat no YouTube. A gente volta com vocês daí.